Mulheres em Pauta. Olá, assinante. É um prazer recebê-la aqui em mais uma edição do nosso programa Em Pauta, a sua revista eletrônica semanal na cidade de Anápolis. Hoje com o grupo Mulheres em Pauta Saúde, as especialistas, né? As profissionais da área de saúde da clínica SGB Saúde, que fica na Avenida Dom Prudêncio, no bairro Jundiaí, em frente, mas pertinho mesmo, ali da Igreja São Francisco. Vale super a pena você acompanhar o nosso bate-papo, não só de hoje, mas de toda essa semana, que nós estamos fazendo aí um alerta para a prevenção, né, do câncer de mama no Outubro Rosa, e entra também na época agora de novembro, que a gente vai falar, na verdade, tem as campanhas internacionais, né, a campanha do câncer de próstata dos homens, mas isso lembra o quê? Que, na verdade, toda a sociedade precisa ter uma qualidade de saúde, né? Qualidade de vida nesse trabalho preventivo, porque a gente não tem prevenção de saúde no Brasil, mas que a gente possa se conscientizar, cada um de nós, a trabalhar com essa prevenção para evitar câncer de mama, câncer de próstata, câncer bucal, enfim, todo tipo de câncer. A gente tem envelhecer. Todo mundo quer envelhecer, né? E envelhecer com qualidade de vida, né? Com saúde. Doutora Suelma Rodrigues, que é nutricionista oncológica, está conosco, vai trazer hoje mitos aí dentro da área da alimentação e explicar para mim e para você alimentação alcalina de alimentação ácida. Não perca, viu? Aqui no programa de hoje. Doutora Marilda Marques Barbosa, psicóloga, vai nos dar dicas também de como lidar com essa autoestima da mulher que recebe, né? O diagnóstico, né? Como lidar com tudo isso, essa mulher que é mãe, essa mulher que é esposa, filha, e que está no mercado de trabalho, de repente não tem tempo para ela e pum, vai ter que parar, porque infelizmente teve um câncer. E a doutora Cíntia Marques Barbosa Braga, odontóloga, que vai fazer também um alerta para nós dentro da área da saúde bucal e, claro, falar sobre a primeira semana de novembro, que trata sobre o alerta ao câncer bucal, a prevenção do câncer bucal. Tá vendo como é importante prevenir? Você que está nos acompanhando a semana toda já está entendendo um pouquinho, né? E, na verdade, o nosso projeto aqui é mais do que tudo isso, nada mais do que tudo isso do que um processo educacional, né, doutora Marilda? Sim, a gente trabalha muito com a prevenção e eu gosto de estar sempre falando que a psicologia pode contribuir muito com esses processos, né? Porque junto da pessoa que sofre de uma doença, nós temos todo um aspecto psicológico que faz com que ela dê uma parada na vida e dê uma ressignificada nessa vida. Como é que eu estou vivendo essa vida e como eu posso fazer isso melhor daqui para frente. Então, trabalhar os aspectos psicoeducativos, preventivos, é fundamental, né? E a gente tem que lembrar sempre que informação é poder. Eu vou ter mais forças para evitar adoecer ou para enfrentar uma adversidade que venha com mais energia, com mais pulsão de vida. Às vezes nem você vai ficar doente, mas alguém próximo a você e você já vai poder orientar da melhor forma, né? Possível, exatamente. Por isso que a informação vem para contribuir a comunidade de uma forma geral, né? Exatamente. E no caso do paciente com câncer oncológico, não só ele vem com muito sofrimento, mas todo o contexto familiar. Desestrutura toda a família. Então, passa-se a ter que levar pacientes para os ambulatórios, para as químios, para as rádios. Toda a família se torna adoecida, né? Também. Né? Essa questão de levar o paciente, pega o paciente foi para a química, o paciente passou mal, o paciente internou. Né? Corre com ele corre para cá, corre para lá, leva no nutricionista, leva na psicóloga, volta no oncologista, volta no médico, opera. Então, assim, é uma peregrinação que esse paciente faz. E se esse paciente ele é um paciente que ele depende do SUS, a coisa fica um pouquinho mais complexa, né? A gente depende do setor de regulação, a gente depende do município. Então, mesmo que o hospital oncológico, a gente tem a questão do laboratório lá dentro, faz alguns exames lá dentro, mas alguns outros exames até mais complexos, a gente depende do município liberar, enfim, e aí a gente meio que fica na mão deles e esse paciente também fica ali, onde muitas vezes o tratamento desse paciente fica um pouco parado, a família fica desesperada porque ela pensa o seguinte: eu estou perdendo, né? Eu estou perdendo,
E é uma guerra E tá mesmo. perdendo mesmo, né? E tá perdendo mesmo, porque de fato é uma guerra. Né? E eu costumo dizer o seguinte pro meu paciente, quando o meu paciente, às vezes, ele acaba ficando sem comer devido à quimioterapia, né? Nem sempre, tem pacientes que passam muito bem, obrigada, mas tem outros que ficam muito ruins. E por mais que a gente faça as manobras, muitas vezes esse paciente não consegue responder da maneira correta. Então ele acaba perdendo peso de uma sessão para outra e deixa de fazer uma sessão. E aí o que eu digo pro meu paciente? Quando você deixa de fazer uma sessão, é um passo à frente da doença, né? Então, assim, a família fica numa situação de estresse, ansiedade e agonia mesmo. É o que eu vejo no olhar dos familiares, de agonia. E o paciente, muito mais. Porque ele vê que a saúde dele, que todo o tratamento dele depende de tanta coisa e que tudo não está ao alcance dele muitas vezes. A maioria não está no alcance dele. Né? Até a própria questão de se alimentar. Muitas vezes ele quer comer, ele não consegue comer. Não é porque ele não quer. Não é porque ele não quer, ele não consegue comer. A gente vê isso muito aqui no hospital, né? Do câncer aqui de Anápolis, né? Tem um trabalho bacana, minha mãe fazia um trabalho junto com as voluntárias, né? Servia um café da manhã, né? E vem gente de tudo quanto é canto, né? E às vezes eles numa debilitação assim já emocional, da saúde e até financeira. E aí quando chegava para servir o café, a primeira coisa, né, achava que era pago, né? E não é, são os voluntários que organizam tudo para dar esse café. E aí ela às vezes só conseguia um chazinho. Isso. Porque não, às vezes queria até comer, os olhos até aceitavam, mas o estômago não aceita. Vamos ressaltar o trabalho das voluntárias, é perfeito, é maravilhoso, né? Eu sempre que eu consigo encontrar as voluntárias por lá, eu agradeço a elas pelo trabalho que elas fazem lá. É muito bonito mesmo, muito bonito. Elas estão de parabéns. Eu acho que assim, é um ato de amor mesmo, um ato de humanidade. É muito bonito o que elas fazem. Muito bonito mesmo. Fácil mesmo. E aí, dentro lá do ambulatório de oncologia, e não somente do ambulatório de oncologia, mas dentro da nutrição em geral, seja na clínica, né, lá na SGB, a gente escuta muita coisa. Muito mais mitos e muito mais histórias do que de fato verdade. As fake news. Então, vamos orientar todo mundo agora. Então, assim, as fake news psíquicas. Isso. É o sistema de pra tudo que é lado, né? Ninguém aguenta mais. Então, assim, a gente se depara com cada coisa que as pessoas estão usando porque disseram que é bom, porque disseram que resolve, porque disseram que cura, porque disseram que previne, porque disseram, e as pessoas elas querem resultados rápidos. E aí agora vamos na parte de prevenção. A gente tem de tudo. Hoje, se você abrir a internet e digitar dieta, você vai ter tudo. Qualquer tipo de dieta. Agora. Todo mundo é nutricionista, as blogueiras são muito melhores nutricionistas do que, de fato, algumas nutricionistas. A gente, infelizmente, tem que ressaltar isso, né? E aí, o que acontece? Nem tudo que está lá tem fundamento. A gente tem muito mais promessa do que, de fato, resultado. O pessoal quer mágica, né? Mas as pessoas querem mágica. Então, se a pessoa precisa perder peso e ela vai no nutricionista, a gente prescreve uma dieta, né, dentro dos padrões para aquela pessoa. Porque não é a pessoa chegar na gente e a gente falar assim, vou fazer um jejum intermitente para vocês. Não é um plano alimentar. O plano alimentar, ele é individualizado, ele é para aquele paciente, visando aquele paciente. É por isso que a gente trabalha bastante essa questão da nutrição funcional, onde a gente vai pegar aquele paciente e esmiuçar aquele paciente. Eu tenho que atentar que aquele paciente, ele tem um psíquico, ele tem uma alma, ele tem problemas na vida dele. Ele não está ali na minha frente somente para perder um peso. Ele tem diversos problemas e mulher ainda, ela tem a questão da TPM, ela tem um intestino que não funciona, ela tem um filho que está dando trabalho, um marido que está dando trabalho. E ela traz tudo para a gente precisa ver tudo isso de maneira holística. Não só a questão do sobrepeso dela. Eu preciso ver as outras coisas. E muitas vezes ela chega para mim
E aí ela está tomando DEA, ela está tomando complexo de vitamina B12, ela está tomando biotina, ela está tomando a vitamina C, que eu acho um disparate a gente viver num país com sol radiante, né, o tempo todo, e a gente ter que suplementar. Comprar comprimido para repor vitamina. Comprar comprimido, e as pessoas acham mais interessante comprar comprimido do que se expor ao sol nos horários corretos. Isso é importante, né, também. Né? Não dá o câncer de... Senão a gente dá o câncer de pele. Aí é outra pauta, né? Entendeu? Outra pauta. Então, e aí essa mulher, né, ela vem com tanta coisa, e aí ela tá usando óleo de coco, ela tá usando sal rosa do Himalaia, e ela tá fazendo uma low carb. Ela tá fazendo tudo isso. Era modinha do low carb, né? Entendeu? E ela tá fazendo tudo isso. E ela chega, ela fala assim, eu perdi 8 quilos nos primeiros 15 dias que eu fiz, depois eu não perdi mais nada. E eu tô usando isso, eu tô usando aquilo, eu tô ansiosa, eu tô aquilo, eu tô aquilo. A gente não sabe a fonte. Quando eu pergunto para ela, quando eu começo a perguntar, a fazer a anamnese, a gente começa a expor para ela que ela não precisava estar tomando a vitamina C, a vitamina D, perdão. A gente descobre que ela não precisaria estar tomando DEA. A gente descobre que a dieta low carb não é o perfil para ela. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E a gente tem muito hoje a questão de que tudo que aparece na mídia, apareceu, né, nos programas aí, a gente traz para a vida da gente, tá certinho. Gente, eu lembro da febre do óleo de coco. Todo mundo procurava as cápsulas de óleo de coco. Chegava um tempo assim que nenhuma farmácia em Anápolis tinha mais o óleo de coco. Por quê? Porque fulana estava tomando e todo mundo Geralmente é uma blogueira, estava tomando e para ela foi bom. Não, aí todo mundo não tinha. Eu lembro, eu até procurei o óleo de coco, eu não achei. Aí tava todo mundo tomando, eu queria tomar também. Então, e depois descobriu que não... Não, é uma fonte de gordura saturada. Outra febre que a gente tá nela agora é a questão do ômega 3. Ela teve um tempo, aí ela quietou, agora ela voltou de novo, né? Se você não tiver um ômega 3 de qualidade, uma alimentação saudável por trás e a prática de atividade física, você tem uma bomba e é a curto prazo, porque você vai aumentar os seus níveis de colesterol, com risco de desenvolver mesmo doenças cardiovasculares. Aí que piora o negócio. Aí é que piora. Então, a outra febre é o sal rosa, gente. Aí mesmo. Todo mundo tá atrás do salzinho rosa. Sal rosa, sal negro, sal do Himalaia. São tantos sais que a gente já até perdeu. Qual a cor agora? Qual é a cor do momento? Arco-íris ali, entendeu? Né? Qual é a cor do momento? E aí o que acontece? Vamos ressaltar uma coisa. Na década de 50, o governo, né, o Ministério da Saúde determinou que fosse feita a suplementação de iodo no sal. Por quê? Porque é o alimento que mais se consome, né? E é de fácil acesso. Por conta do quê? Por conta do bócio endêmico. Porque estava demais, todo mundo com o papão. O sal rosa do Himalaia, ele é rosa devido à quantidade em excesso de flúor. Não que ele não tenha vitaminas e minerais. Ele tem, sim, um pouco a mais do que o nosso sal comum do supermercado. O branquinho. Né? Mas ele não é acrescido de iodo. Pode utilizar? Pode sim, principalmente com a questão e o pensamento culinário. Ou para temperar uma salada, alguma coisa assim. Né? Mas para a gente estar cozinhando, fazendo o nosso dia a dia, a gente precisa dessa suplementação de iodo. Ainda mais a gente que mora aqui no Centro-Oeste, nós não temos acesso e não temos o costume, né? Porque tem muitas pessoas que têm sim um acesso, mas não têm o costume ou não gostam de estar consumindo peixes e frutos do mar, que é uma das maiores fontes que a gente tem de iodo. Então, eu já tive pacientes com problemas na tireoide e quando a gente foi ver o sal que ela estava consumindo, ela tinha tirado o sal, né, iodado da vida dela e já fazia 1 ano que ela estava consumindo sal rosa e aí ela começou a apresentar problemas na tireoide. Aumento mesmo da tireoide. Então, assim, são mitos que as pessoas vão pegando e vão trazendo para as suas vidas, não procuram um profissional e vai utilizando aquilo dali e a tendência nem sempre é dar certo. Porque o que serve para mim não serve para você.
Cada um tem que ser um tratamento individual. Isso, a gente é um ser humano único, cada um de nós é único. As minhas células funcionam de uma maneira, as suas funcionam de outra, a Marilda, a Cíntia, cada um tem um funcionamento, cada um tem um metabolismo. Então a gente tem de tudo. A gente tem a dieta cetogênica, que sim, com relação à prevenção do câncer, ela tem fundamento sim. Como é que ela é? Entendeu? É uma dieta bem tranquila, né? E o contrário da outra, que é ácida, que vai deixar o meu organismo ácido, essa vai manter o meu organismo base. Né? Como é que a gente monta essa dieta? Avaliando esse paciente. Então é muito difícil. Eu falo assim, esse alimento para você vai ser ácido, para você vai ser ácido, para você. Então no que eu poderia pensar, a laranja é ácida e o limão vai ser ácido. Não, eles vão ser alimentos base. Né? Você fala que eles são cítricos, né? São cítricos, né? É ácido, tem um sabor ácido, um sabor, né, adstringente ali. Então você vai ter esse pensamento e muitas vezes não é. O que a gente sabe é os óleos são ácidos. Melhor cozinhar com azeite. Quando você cozinha com azeite, você torna ele totalmente saturado. O azeite ele precisa ser consumido cru. Na salada. Na salada. O azeite ele precisa ser de boa qualidade, né, o extra virgem, e a embalagem dele precisa ser de cor escura. Então ele precisa ter essas características para que de fato ele seja saudável. Levei o azeite para o fogo, acabou. Acabou a funcionalidade dele, né? Bom saber. Outra coisa que a gente tem muito, a questão das gorduras. Óleo versus banha de porco. E isso vem assim, já arrastando, já tem muito tempo, né? E às vezes vira uma guerra dos cardiologistas e das nutricionistas, porque eles falam uma coisa, a gente fala outra. Vamos ao bom senso. Você precisa usar tudo em pequena quantidade. Tá certo, a gordura de porco, ela de fato é saudável. Por quê? Porque ela não vai ter aditivos químicos. Mas a gente precisa atentar para uma coisa. A gente retira a gordura do porco pelo fogo. Então deixa ali, né? Fritando, para que se saia a gordura, né, daquilo dali. E aí o que acontece? Se chegou a ponto de fumaça, aquela gordura perdeu a validade. Sério? Ela automaticamente saturou a tal ponto que não tem serventia. Aí as pessoas acham que é gordura de porco, é saudável, vamos comer. Faz atividade física e vamos comer gordura de porco. Aí você está consumindo uma gordura que está saturada porque ela foi a ponto de fumaça. Porque quanto mais ela fica no fogo, mais óleo você vai ter. Mais gordura você produz. Então, não é muito difícil a gente achar gordura de porco que foi levada a ponto de fumaça. A maioria vai, porque as pessoas desconhecem essa questão. E é muito fácil essa gordura virar fumaça. É muito fácil ela virar fumaça. No torresmi eu já sei disso. É muito fácil. Então, a gente consome gordura saturada achando que está consumindo gordura saudável. Então, precisa ficar atento com isso. Gente. O óleo de cozinha, né? Tem uma série de produtos, ele é refinado, ele é extraído da soja, enfim, vai ter conservante? Vai sim. Ele é fotossensível, vem na embalagem clarinha, transparente. E agora, qual que a gente usa então, doutor? O bom senso, o mínimo. Fazer a sua própria gordura em casa é bacana? Sim, eu oriento. Você fazer em casa e tomar cuidado com essa questão do ponto de fumaça. Porque se você não chegou no ponto de fumaça, sua gordura está uma gordura saudável. E precisamos dela para energia, né? Isso, né? Mas se você já come a gordura de porco e sente que ficou mais pesado, sente que sua digestão ficou, né, lenta, e você automaticamente se sente bem com o óleo de soja, consuma em pequena quantidade. Então a gente precisa usar essa questão do bom senso, porque tanto o saudável pode se tornar um perigo, e quanto o que não é tão saudável pode se tornar benéfico em certos casos. Né? E aqui vale salientar a necessidade da gente estar em sintonia com esse nosso corpo. Saber o que ele se sente bem, né? E o que ele não sente. Isso, a gente tem que ter esse feeling de se conhecer. Exatamente. E quando a gente se conhece, você come algo e vê que, opa,
Ficou bom, né? Não ficou bom. Peraí, volta que deu errado, não é? Voltando ainda na questão das dietas. A dieta low carb. Eu tive pacientes diabéticos fazendo dieta low carb que eles estavam só tomando comprimido, insulino, não eram insulino dependentes. E com a questão da dieta low carb, eles automaticamente se tornaram insulino dependentes. Tem pacientes que vão conseguir tolerar, outros já não vão conseguir. Porque nessa questão do low carb, você pode fazer um estresse para o seu pâncreas e você está piorando a sua situação, do mesmo jeito que o jejum intermitente. Então, quando a gente fala que a gente precisa usar o bom senso e o plano alimentar ele é individualizado, a gente não está brincando, a gente está, de fato, querendo dizer para aquele paciente o seguinte: esquece as coisas da moda. Esquece o que está na mídia. O que funcionou para eles é uma coisa. Para você é outra realidade. Porque aquela pessoa da mídia, ela tem, para começo de conversa, empresas por trás. Estão patrocinando a pessoa, né? Estão. Então elas têm um ritmo de vida que não compete com o meu. O meu estilo de vida é outro, meu ritmo de vida é outro. Como é que eu pego algo que alguém fez, que deu certo para ela, e trago para mim e quero que dê certo para mim, que vivo totalmente diferente. E dentro disso a gente vai vendo cada vez mais. E o que As mais alienadas. Mais alienadas, as mulheres, porque o público assim, 90% mesmo. As mulheres correndo atrás de milagres, porque elas querem fazer o jejum intermitente, a low carb, tudo junto. Elas querem low carb, o jejum intermitente e ainda tomam sibutramina, que elas conseguem no mercado negro. E agora vai intensificar mais, porque estamos chegando no verão. Está chegando o verão, essa é a pior época. Porque aí já vem as festas de fim de ano, as confraternizações. Isso. E tem que estar top das galáxias. Tem que estar em janeiro. E aí, essas mulheres são mulheres que ganham peso, perdem. É sanfona. Ganha, perde. Ganha, perde. Essas mulheres têm um metabolismo totalmente revirado. As células não sabem em que ramo que elas vão, né? Como é que vai? Um dia está subindo, outro dia está descendo. Um dia está subindo, outro dia está descendo. São mulheres extremamente ansiosas. Muitas mulheres estão com sobrepeso. Fator principal: ansiedade. Gente, o papo tá bom, não é? Continua amanhã. A doutora Suelma continua com essas dicas. A gente vem com a doutora Marilda falando sobre a autoestima, e doutora Cíntia arremata conosco falando sobre essa semana agora de novembro na conscientização contra o câncer bucal. Tá top demais. Então, beijo para você e até amanhã. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Mulheres em Pauta.